todo o meu estilo de vida começou a se tornar em volta da depressão. A depressão me fez criar um ser que não era eu. Porque eu, diferente de algumas pessoas que têm compulsão por comer, eu não comia. Eu não comia absolutamente nada. Então eu definhei. Eu definhei extremamente, né? Até porque também não tinha muita condição, né? A gente não tinha muita condição na época para poder, né? Tipo, nem comer direito. Então foi uma época bem difícil. A minha irmã também estava junto com a gente ali. E ela estava com a filha pequena, estava grávida. Sério, foi realmente uma situação extremamente complicada. Muito complicada mesmo. A gente passou por coisas assim que eu antes nem imaginava que eu viria a passar na minha vida. E todo esse período que isso aconteceu, o que aconteceu? Eu fui cada vez definhando mais, cada vez ficando mais triste, e eu pensava quase todos os dias em dar um fim naquilo ali, em acabar com aquela dor, acabar com aquele sofrimento que eu estava passando. E porque a depressão te causa um mal absurdo, impressionante. E muitas pessoas não têm nem condição de procurar um terapeuta, de procurar ajuda, esse tipo de coisa. Às vezes até tipo pelo SUS, para você conseguir uma ajuda mais constante ou uma ajuda que seja eficaz, às vezes é complicada. E eu dei graças por ter conseguido sair dessa. O que aconteceu? Depois de mais ou menos uns 6 meses que eu tava, né, tipo, nessa coisa ali e tudo mais, aconteceu que a minha irmã, ela teve o filho dela, e ali parece que tudo começou a piorar. Porque o que acontece? Eu era pequeno, tinha 15 anos de idade, e eu não conseguia ajudar ela de maneira nenhuma. Ela estava morando próximo da casa onde eu morava, num apartamento que, sério, era um apartamento todo verde musgo, assim, um ambiente era muito estranho. E quando eu chegava lá, que eu tentava conversar com ela, com a minha sobrinha, eu via elas, né, tipo, mal, via passando, né, tipo, todas aquelas necessidades, todas aquelas coisas horríveis, né, tipo, do medo, da insegurança, tipo, da fome também, né, da incerteza do que podia acontecer, como que seria o dia seguinte. Tudo isso estava destruindo todos nós. E o que aconteceu? Isso começou a piorar mais ainda a minha situação. Eu comecei a procurar mais ainda à noite e eu não dormia. Eu ficava a noite inteira na rua conversando com esse pessoal que, como eu falei, que infelizmente não eram, né? Eles eram boas pessoas, mas não eram boas companhias. Não eram boas companhias porque, tipo, eu realmente estava num estado assim em que eu precisava mudar aquilo ali. Aquelas companhias que eu tinha só me levavam cada vez mais pro fundo, por mais boas que essas pessoas eram, só que elas também estavam passando por dificuldades absurdas, sabe? Elas tinham um estilo de vida, tinha né, pessoas que usavam drogas demais, né, no caso viciados, tinha outros que era extremamente depressivo, que estava fazendo aquilo ali, né, sempre pensando, eu vou juntar um dinheiro, e mês que vem eu paro, mês que vem eu paro, mês que vem eu paro, e cada vez mais eles estavam ali, passando por tudo isso aí, e eu acompanhando isso aí de certa forma. Uma coisa que para um piá, para uma criança de 15 anos, né, para um adolescente, é extremamente terrível, né? Eu acho que ninguém na vida deveria passar por isso aí. Mas o que aconteceu? Quando esse estado foi piorando, quando completou ali, mais ou menos como eu falei, tipo uns 9, 10 meses, um belo dia, eu já tinha perdido todos os meus amigos que eu tinha feito na escola, tinha abandonado a escola, porque, né, obviamente não conseguia dormir de dia. Como que eu não conseguia dormir de noite, como que eu ia conseguir ir para a escola? Como que eu ia conseguir estudar esse tipo de coisa? Não tinha nem como. Então eu perdi vários amigos, eu perdi a oportunidade de continuar na escola, que talvez tivesse sido algo que pudesse ter me ajudado de certa forma. Mas o que aconteceu? Nada disso foi possível. Eu estava extremamente mal.
E aí um belo dia, quando eu tava muito triste, mas muito triste, eu peguei e falei naquela noite, eu falei pra mim, ó, posso até ficar acordado hoje. Foi quando eu tomei essa decisão, depois de ter passado uma noite extremamente, né, ouvindo coisas ali, tipo, terríveis, e a gente, tipo, né, tinha uma mulher que tinha 20 e poucos anos, pá, e ela era viciada em drogas, e tinha pego AIDS fazia pouco tempo, tudo. Eu olhei aquilo ali, tipo, ela passando assim, correndo, todo mundo ainda falou pra mim, olha, você não chega nem perto, porque, né, minha mulher é idética, tipo, é viciada em droga, tudo mais, né, pode ser que você acabe, né, tipo, então nem vá conversar com ela, tipo, não, deixa quieto, você que, né, procura aí conversar com as pessoas, deixa quieto isso aí. E meio que eles me protegiam em relação a isso aí. E, cara, naquele dia, quando eu vi aquela pessoa, eu olhei, cara, aquilo tocou tão fundo, que eu falei, cara, eu não posso mais ficar nessa situação. Eu não posso ficar mais nessa situação, porque, tipo, eu não quero chegar num ponto em que não tenha volta. Hoje eu acredito que vários pontos têm volta, sim, se você se dedicar, se você tiver força, se tiver força de vontade, que é o principal que você precisa ter. É força de vontade. Você precisa levantar e dar o primeiro passo, e depois dar o segundo, e depois dar o terceiro, e assim sucessivamente. O que aconteceu? Naquela noite eu peguei e falei, cara, eu não vou ir para casa e vou dormir de dia. Eu não vou fazer isso.